Sabe quando a gente pega um artigo científico, um livro técnico, e fica impressionado com aquele visual, tudo limpinho, super profissional? Pois é, por trás dessa organização toda, muitas vezes está uma ferramenta chamada LaTeX. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos descomplicar o LaTeX para que qualquer um possa deixar seus documentos com essa cara impecável. Para começar, vamos falar de uma frustração que, olha, acho que todo mundo que já escreveu um trabalho acadêmico conhece bem. A briga com a formatação em documentos mais complexos. Quem nunca passou por isso, né? Tentar colocar uma equação um pouco mais elaborada num editor de texto comum é uma dor de cabeça. Fica tudo desalinhado, os símbolos não encaixam, um verdadeiro quebra-cabeça. E olha só a diferença. É gritante. Do lado esquerdo, a gente vê aquela bagunça que um processador de texto comum costuma fazer. Agora, do lado direito, a mesma equação, mas com uma clareza, uma perfeição de nível profissional. A legibilidade é outra, né? Então, a pergunta é: como a gente sai da bagunça e chega nessa perfeição? A resposta não está em ficar clicando em mais botões, mas sim em pensar de um jeito completamente diferente sobre como se faz um documento. Vamos lá, o LaTeX não é aquele editor de texto que a gente está acostumado, onde se clica e arrasta as coisas. Pensa nele mais como um sistema onde a gente escreve o conteúdo e, junto, dá instruções. A gente diz o que é cada pedaço do texto e o LaTeX cuida de todo o design para que o resultado final fique, bom, profissional. E aqui está o pulo do gato, a ideia central do LaTeX. Com ele, o nosso foco fica 100% na escrita, na pesquisa, no conteúdo. Aquela preocupação com margem, tamanho da fonte, numeração, tudo isso fica a cargo do sistema. E isso, nossa, libera uma energia criativa enorme. Ok, vamos abrir o capô e espiar como um documento em LaTeX é construído. E olha, não é tão assustador quanto pode parecer à primeira vista. Primeiro, vamos começar pelo resultado final. Olha que beleza essa página. Título bem definido, sumário gerado automaticamente, seções numeradas. Parece que deu um trabalhão de design para chegar nisso, certo? Pois é, e o mais incrível de tudo é que toda essa estrutura veio de um simples arquivo de texto, como esse aqui. Percebe? Ninguém disse, coloque isso em negrito, fonte tamanho 16. A gente só diz, isto aqui é o title, ou isso aqui é uma section. O foco é no que, e o LaTeX cuida do como. De forma bem simples, todo arquivo LaTeX tem duas partes principais. A primeira é o preâmbulo. É aqui que a gente define as regras do jogo. Qual o tipo de documento, quais pacotes extras a gente vai precisar. Pensa nesses pacotes como se fossem plugins que adicionam novas funções. E depois vem o ambiente do document, que é onde a mágica acontece, onde o nosso conteúdo de fato vai ser escrito. Agora vamos para o que interessa, as habilidades essenciais para construir o documento. É aqui que a coisa começa a ficar divertida e poderosa. A formatação do texto é bem direta, controlada por comandos bem intuitivos. Quer deixar algo em negrito? É só usar BTFS. Precisa de itálico? OITIP. É como dar ordens claras e o sistema obedece. Simples assim. E para criar aquelas listas bem organizadinhas, moleza. É só colocar os itens dentro de um ambiente chamado Itemize, se quiser marcadores, ou Enumerate, para ter números. O LaTeX cuida de todo o alinhamento, da numeração, mesmo que a gente tenha uma lista dentro da outra. Quando o assunto é matemática, temos duas formas principais. Para uma fórmula rapidinha no meio de uma frase, a gente usa os cifrões. Mas, para aquela equação super importante que merece destaque, aí a gente coloca ela numa linha separada para todo mundo ver. E esse aqui é um momento uau. Quer pegar uma equação famosa, deixar ela formatada com perfeição e ainda por cima numerada automaticamente? É só colocar dentro do ambiente Equation. É isso, o LaTeX faz o resto. É simples, é poderoso e o resultado é extremamente profissional. Mas claro, um bom documento não vive só de texto e equação. Agora a gente vai ver como o LaTeX lida com os elementos visuais, como as figuras e as tabelas, que são essenciais. Colocar uma imagem no documento é bem tranquilo. Primeiro, a gente avisa o LaTeX que vai usar o pacote Graphics. Depois, com um comando chamado Insert Graphics, é só apontar qual é o arquivo da imagem, e dá para controlar o tamanho e a posição de um jeito bem fácil. Mas tabelas feitas em LaTeX são famosas por terem essa aparência limpa, super profissional. A gente cria elas usando só texto, mas o resultado final são dados perfeitamente alinhados, fáceis de ler e o melhor, sem ter que ficar arrastando borda de célula com o mouse. E aqui vai uma dica de ouro. A verdade é que o código para fazer tabelas mais complexas pode ser meio chatinho. A boa notícia é que existem ferramentas online, como o Tables Generator, que fazem todo o trabalho sujo.
A gente monta a tabela visualmente e ele gera o código prontinho para a gente colar no documento. Muito bem, agora que a gente já viu os blocos de construção, vamos juntar tudo. Vamos falar de referências e das ferramentas necessárias para, de fato, criar o primeiro documento com cara de profissional. Gerenciar referências bibliográficas é, sem dúvida, um dos maiores superpoderes do LaTeX. É assim, no meio do texto, a gente usa um comando simples, o vai site, e um apelido que demos para a fonte. E pronto! O LaTeX numera, formata e monta uma lista de bibliografia lá no finalzinho, tudo no automático. E a melhor parte é que dá para começar a usar agora mesmo, sem instalar absolutamente nada. É só usar o Overleaf, que é um editor online fantástico. Se combinar ele com um gerenciador de referências, como Mendeley ou Jeffref, aí o kit fica completo para começar a produzir. No fim das contas, o LaTeX é muito mais que um programa. É uma forma de garantir que todo o esforço, toda a qualidade da pesquisa seja refletida na aparência do documento final. Ele eleva o nível do trabalho. Então a pergunta que fica é: com uma ferramenta dessas em mãos, qual vai ser sua próxima criação?